Olá pessoal, eu sou o professor Tarcísio Nunes, professor de Física, e a gente vai estar tratando hoje dos movimentos variados. O que é um movimento variado? Movimento variado é aquele movimento onde o valor da velocidade muda. A gente diz que é o movimento onde a velocidade escalar varia com o tempo. Para que isso aconteça, é preciso que haja aceleração. O que é que a aceleração faz? Ela mede exatamente a variação da velocidade no tempo. Mede a rapidez com que a velocidade varia de valor. Mas na natureza existem vários tipos de acelerações. A gente vai focar hoje primeiro na aceleração chamada de aceleração escalar média. O que é a aceleração escalar média? Lembre-se, é uma definição, é um conceito. Ela vem da divisão da variação da velocidade escalar pelo intervalo de tempo correspondente. Se é variação de velocidade escalar sobre intervalo de tempo, vai ter uma unidade equivalente a isso. E qual é a unidade de aceleração? No sistema internacional, a unidade dela será o metro por segundo ao quadrado. Mas existem outras que não são muito usadas, principalmente no Enem, que podem ser, por exemplo, centímetro por segundo ao quadrado, quilômetro por hora ao quadrado, quilômetro por hora por segundo. Não tem muito uso prático essas unidades, mas o uso prático maior será da unidade do sistema internacional, ou seja, metro por segundo ao quadrado. Um exemplo de movimento variado você tem aqui no slide. A velocidade inicial do carrinho é 10 no tempo 0, depois passa para 15 no tempo 1, depois passa para 25 no tempo 2, depois passa para 20 no tempo 3. Veja, a velocidade está variando, tem um valor diferente para cada intervalo de tempo. Como é que eu calculo a aceleração escalar média desse carrinho? Para cada intervalo de tempo, ela terá um valor diferente. Perceba, para o primeiro tempo, de 0 a 1 segundo. Como é que eu calculo a aceleração? Eu pego quanto a velocidade variou. Variou de 10 para 15, variou 5. Entre o tempo 0 e 1, 1 segundo. Quando eu vou dividir 5 por 1, dá 5, o quê? Metros por segundo ao quadrado. Essa seria a aceleração escalar média entre o tempo 0 e o tempo 1 segundo. Mas entre o tempo 1 e o tempo 2, mudou. Entre o tempo 1 e o tempo 2, a velocidade mudou de 15 para 25 entre os instantes 1 e 2. 25 menos 15 dá 10. 2 menos 1, 1. 10 dividido por 1, 10 metros por segundo ao quadrado. Essa seria a aceleração escalar média entre o intervalo 1 e 2. E entre o tempo 2 e 3, o que aconteceu? Entre o tempo 2 e 3, a velocidade diminuiu. Foi de 25 para 20 entre os instantes 2 e 3. 20 menos 25 dá menos 5. 3 menos 2, 1. 5 menos 5 dividido por 1 dá menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então, observe que eu posso calcular a aceleração escalar média entre qualquer intervalo de tempo que eu deseje. Isso é uma definição, isso é um conceito. Bom, o que é importante saber a aceleração? Dependendo do sinal da aceleração em relação ao sinal da velocidade, a gente pode classificar os movimentos variados em acelerados ou movimentos retardados. O que são movimentos acelerados? São aqueles onde o valor da velocidade ele aumenta com o tempo. Para que isso aconteça, de 10 para 20, para 30, para 40 metros por segundo, é preciso que a aceleração e a velocidade tenham o mesmo sinal. Se ambas forem positivas, o movimento é acelerado. Se ambas forem negativas, o movimento também é chamado de acelerado. Então, observe os dois carrinhos, ambas para a esquerda ou ambas para a direita, teremos movimento acelerado. O contrário de movimento acelerado é o movimento retardado. O que é o movimento retardado? É aquele onde o valor da velocidade ele diminui com o passar do tempo. Olha o exemplo aqui, de 20 para 15, para 10, para 5, para 0, está diminuindo. Para que isso aconteça, a aceleração e a velocidade, elas precisam ter sinais contrários, ou seja, se uma é positiva, a outra tem que ser negativa. Olha aqui os exemplos nos carrinhos, a velocidade do carrinho para a direita com a aceleração para a esquerda significa que uma é positiva, a outra é negativa. Movimento retardado, o carrinho está freando. A velocidade para a esquerda e a aceleração para a direita, do mesmo jeito. Importante salientar que
quem determina para onde o carro está indo é a velocidade do carro, não é a sua aceleração. A aceleração só vai me dizer se a velocidade está aumentando ou diminuindo. Ou seja, se a aceleração é para o mesmo lado da velocidade, a velocidade está aumentando. Se a aceleração é para o lado oposto da velocidade, a velocidade está diminuindo. É isso que a aceleração me diz. Ela não diz para onde o carrinho está indo. Não se esqueça disso. Bom, a aceleração ela pode variar ou ela pode ter um valor constante. Quando o valor dela é constante, o movimento variado ele é chamado de movimento uniformemente variado. É aquele movimento onde o valor da aceleração escalar ele é constante. Ou seja, eu não preciso mais chamar a aceleração escalar média, eu vou chamar somente de aceleração, que vai ser dado pelo mesmo valor da fórmula da aceleração escala média, ou seja, ΔV sobre ΔT. Ok? Se ela for constante, eu terei um movimento chamado de movimento uniformemente variado. Preste atenção na figurinha daqui dessa moto. Essa moto, o movimento dela está representando um movimento uniformemente variado. Olha os valores. A velocidade aumentou de 0 para 4, depois para 8, depois para 12. Você percebe que ela está aumentando de valor e mais aumentando sempre a mesma quantidade. Isso só acontece se a aceleração escalar for constante. Isso só acontece nos movimentos uniformemente variados. Veja o que acontece com a posição da moto. Saiu do 0 para o 2, para o 8, para o 18, ou seja, ela não percorre espaços iguais em tempos iguais. Ela percorre espaços diferentes no mesmo tempo. Ok? Por quê? Porque o movimento ele é variado. E se a velocidade varia o mesmo valor, ele é uniformemente variado. O que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a calcular os valores importantes dos movimentos para esse tipo de movimento. Para isso eu preciso conhecer o quê? Eu preciso conhecer as equações desse movimento. E quais são as equações que definem o movimento uniformemente variado? Bom, eu tenho que ter uma equação para aceleração, já está aqui, ΔV sobre ΔT. Mas eu tenho que ter também uma equação para a velocidade e uma equação para a posição. Olha no slide. A velocidade vai de 0 para 4, para 8, para 12. A gente já percebe que no próximo tempo, ou seja, no tempo de 4 segundos, a velocidade seria 16. Mas tem uma fórmula para isso. Tem uma expressão matemática para isso. Do mesmo jeito, eu estou vendo que ela vai da posição 0 para 2, para 8, 18, e não fica fácil eu perceber qual seria a próxima posição dela no tempo 4. Por quê? Porque a posição não varia linearmente com o tempo, mas a velocidade varia. Então, a velocidade é fácil de eu perceber como é que seria o valor dela, mas o espaço, a posição dele não é fácil. Mas existe uma função para a velocidade e existe uma função para o espaço, para o movimento uniformemente variado. Que função seria essa? Bom, a função da velocidade, a função horária da velocidade, ela vem da própria fórmula da aceleração. A aceleração não é ΔV sobre ΔT? Se eu fizer meio pelos extremos, eu vou dizer que ΔV é a aceleração vezes ΔT. Bom, só que delta é uma letra na física que significa variação. É a velocidade final menos a velocidade inicial. Então, se eu desmembrar essa fórmula, eu vou ficar aqui, velocidade final menos inicial é a aceleração, multiplicado por ΔT, que é o quê? O instante final menos o instante inicial. Se eu considerar o instante inicial igual a zero, ele vai sair da fórmula. Então, eu vou ficar com que expressão para calcular a velocidade? Eu vou ficar com a expressão velocidade final é igual a inicial mais A vezes T. Essa é a famosa fórmula VOAT. A velocidade é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Fica fácil você perceber que nesse exemplo, para qualquer tempo, eu conseguiria calcular a velocidade com esta fórmula, que já veio de qual? Da fórmula da aceleração. Então, ela não é uma nova fórmula, é apenas a fórmula da aceleração desenvolvida. Ok? Bom, mas aí tem um detalhe importante para a gente. Nesse movimento, a velocidade média
pode ser dada por duas fórmulas. Quais são? A primeira fórmula é a fórmula normal da velocidade média. Veja que eu não estou agora perguntando sobre a velocidade da moto. A velocidade da moto é a velocidade instantânea. Eu quero saber agora a velocidade média. Vocês já viram que para todos os movimentos, velocidade média é ΔS sobre ΔT. Só que neste movimento, além de ΔS sobre ΔT, eu também posso calcular a velocidade média pela soma das velocidades final e inicial dividido por 2. Acompanha aqui, ó. Daqui, do tempo 0 para o tempo 3, ele percorreu a distância de 0 para 18 metros. Dividido por 3 dá 6. Então a velocidade média do tempo 0 ao tempo 3 segundos seria 6 metros por segundo. Agora acompanha aqui, se eu pegar a velocidade inicial, que é 0, somar com a velocidade final lá no tempo 3, que é 12, e dividir por 2, dá a mesma coisa. Ou seja, a gente pode concluir o quê? Que a velocidade média nesse movimento pode ser dado por ΔS sobre ΔT ou por V mais V0 sobre 2. Como ela pode ser dada por uma dessas duas fórmulas, essas fórmulas são o quê? Iguais. Então eu posso, nesse movimento, igualar ΔS sobre ΔT a V mais V0 sobre 2. Aí você diz, está certo. Se ele perguntar a velocidade média e o movimento for uniformemente variado, eu posso calcular por uma das duas. Pode. Essas duas fórmulas são idênticas. E você pode perguntar o seguinte, tá, mas por que isso é importante para a gente? Pelo seguinte, se eu sei que isso aqui é verdade, eu posso desenvolver essa igualdade e a partir do desenvolvimento dessa igualdade, eu posso descobrir a função horária do espaço, ou seja, eu posso descobrir a fórmula que vai me dizer qual a posição do objeto em cada instante. Lembre-se, na cinemática, o objetivo é calcular a aceleração, já tem uma fórmula. Velocidade, já mostrei a fórmula, mas também preciso calcular o espaço. Como é que eu calculo o espaço? Exatamente desenvolvendo esta formulazinha que a gente acabou de ver que serve para calcular a velocidade média. Como é que eu desenvolvo essa fórmula? Primeiro, se eu quero o espaço, eu vou deixar o espaço sozinho no membro. Eu vou deixar ΔS no membro, no primeiro termo, e vou colocar ΔT multiplicando para o segundo termo. E aí eu vou desenvolver. O que é ΔS? ΔS é o espaço final menos o espaço inicial. Como ΔT é T menos T inicial, que eu considero zero, eu coloco só o T final lá na fórmula. Bom, e a velocidade, Tarcísio? Essa velocidade da fórmula é a velocidade instantânea, que tem uma fórmula para ela aqui. Qual é? É a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, se eu somar isso de novo com a velocidade inicial e multiplicar pelo tempo, eu vou chegar na expressão S menos S0, é 2V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Se eu pegar esta fórmula e desenvolver, pegar o 2 e dividir cada termo por ele, eu vou chegar numa expressão final chamada exatamente de função horária dos espaços. É a fórmula que você vai usar para determinar a posição do objeto em cada instante. O que seria S0? É a posição inicial. Para a nossa moto seria 0. O que seria V0? A velocidade inicial, que para a nossa moto seria também 0. O que seria T? O tempo que você deseja calcular a posição nele. E o que seria A? A aceleração. Para você memorizar essa fórmula, se liga, só vote amanhã à tarde às 2h30. Memorizou? Repete isso aí que você não esquece. É a fórmula da posição no movimento uniformemente variado. Bom, todas as expressões que nós vimos até agora para o movimento uniformemente variado são expressões que precisam do tempo. Lembre, aceleração ΔV sobre ΔT, tempo. Velocidade igual a V0 mais AT, tempo. Espaço igual ao espaço inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração sobre 2 vezes tempo ao quadrado. Tudo tem o tempo. Pensando nisso, um cientista chamado Evangelista Torricelli elaborou uma fórmula onde a gente elimina a necessidade do uso ou da informação do tempo na questão para a gente resolver problemas de movimentos uniformemente variados. Como é que a gente pode chegar nessa equação? Primeira coisa, a gente vai pegar a equação da velocidade, lembre que velocidade é voat,
E a gente vai, a partir dela, isolar o valor do tempo. Como seria isso? A gente vai deixar o tempo de um lado e passar tudo que não é tempo para o outro. Ou seja, o V0 vai passar subtraindo V menos V0 e o A que está multiplicando o tempo vai passar dividindo esses dois termos. Então eu achei uma fórmula específica para o tempo. O que é que a gente faz para chegar na expressão de Torricelli? Aí a gente vai pegar a fórmula do espaço, só volte amanhã à tarde às 2h30 e vai substituir essa fórmula do tempo na do espaço. Como ficará essa substituição? Onde tem tempo, eu tiro o tempo e coloco V menos V0 sobre A. E aí eu vou desenvolver matematicamente essa fórmula que a gente não vai fazer aqui, mas já vai chegar no resultado pronto que Torricelli já descobriu para a gente. Torricelli já descobriu como é que o desenvolvimento dessa fórmula vai nos ajudar a resolver problemas. Como? Aí você vai pegar a fórmula dele, que é a velocidade final ao quadrado, ser igual a inicial ao quadrado, mais 2 vezes A ΔS. Bom, para memorizar, vovô pegou vovó mais 2 amigas dela. Facinho, facinho, decorou, memorizou função ou equação de Torricelli. Não tem erro. São as equações do movimento uniformemente variado. Bom, existe uma outra forma de a gente estudar os movimentos na física. Que forma é essa? A partir dos gráficos do movimento. Bom, gráficos é uma linguagem matemática que é muito usada em todas as áreas, em todas as ciências. Pode ser usada em geografia, pode ser usada em biologia, pode ser usada em história, pode ser usada em física, química, matemática. É apenas uma linguagem matemática para a gente entender como se comporta determinados valores na natureza. Bom, primeiro gráfico importante do movimento uniformemente variado, que a gente vai ver aqui, é o gráfico do espaço. O que é que a gente sabe sobre o espaço? Que o espaço é uma função do segundo grau. Olha o maior expoente do tempo, 2. Se o maior expoente do tempo é 2, o gráfico sempre será do segundo grau. E todo gráfico do segundo grau será representado por uma parábola. Parabolazinha, gente, ó, parabolazinha. O que é parabolazinha? É essa curvinha. Pode ter a concavidade para cima ou a concavidade para baixo. Bom, como é que vai ser o desenho disso? Se a concavidade é para cima, a aberturazinha é para cima, significa que a aceleração nesse movimento ela é positiva. Ok? Esse ponto onde eu começo a desenhar o gráfico no eixo do espaço é o espaço inicial. É o número que está representando o espaço inicial ali na minha função. E esse ponto, que é chamado de vértice, que é o ponto mais baixo da parábola, nele eu posso afirmar que a velocidade do objeto é 0. O objeto parou para voltar. Se ele parou para voltar, naquele ponto a velocidade é 0. Mas a parábola também pode ter a concavidade para baixo. Na concavidade para baixo, a aberturazinha para baixo, isso vai significar que a aceleração lá da minha função tem um valor negativo. E esse ponto onde ela começa no espaço também é o espaço inicial. E o vértice agora que está lá em cima da minha parábola, nele também a velocidade é igual a 0. Ok? Esse é o gráfico do espaço para o movimento uniformemente variado. Nas questões podem aparecer a parábola toda ou apenas um pedaço da parábola, chamado de arco de parábola. Nos dois casos, são parábolas, a função é do segundo grau, se for do espaço, o movimento é uniformemente variado. Para que esse gráfico é importante? Bom, existe uma situação desse gráfico, uma propriedade dele que nos ajuda a determinar a velocidade em cada ponto do gráfico. Não só lá em cima ou lá embaixo, que eu sei que é 0, mas em qualquer ponto que eu queira determinar a velocidade. É fácil para o ensino médio, isso não é fácil. Mas como é que se faz? Se eu tenho um pontinho e eu quero saber qual é a velocidade nesse pontinho, é só traçar uma reta tangente. O que é uma reta tangente? Tangente vem de tanger, de tocar. É a reta que toca apenas nesse ponto da parábola. Toda reta que toca nele é uma tangente. Bom, e como é que eu posso usar essa reta para calcular a velocidade? Aí você vai ter que pegar o ângulo que ela forma com o eixo T, que nesse caso está representando o eixo X
do gráfico cartesiano e calcular a tangente desse ângulo. Eu digo que a velocidade ela é numericamente igual à tangente. Ela tem o mesmo valor da tangente desse ângulo. Bom, isso aqui pode cair, é o seguinte, pode cair da seguinte maneira. Ele pode dar pontos diferentes de gráficos e para você descobrir qual é a maior velocidade, em que ponto a velocidade é maior. Como é que eu vou fazer isso, Tarcísio? Você vai ter que traçar essa reta em cada ponto. E a reta que estiver mais próxima da vertical vai ser a reta onde naquele ponto eu terei uma maior velocidade. Ou seja, no Enem isso não vai cair na forma de números. Você não vai precisar ter um valor numérico, mas você vai conseguir, com o desenho apenas, descobrir onde a velocidade é maior, onde a velocidade é menor. Reta mais próxima da vertical, velocidade maior. Reta mais próxima da horizontal, velocidade menor. Não esquece isso que tu não erra. Ok? Bom, qual o segundo tipo de gráfico importante desse movimento? O gráfico da velocidade. Mas qual é a fórmula da velocidade? VOAT. V0 mais AT. Veja, o expoente do tempo agora, o maior expoente é 1. Então isso é uma função do primeiro grau. Toda função do primeiro grau será representada por uma reta inclinada. Ela pode ser crescente, se a aceleração for positiva, e o ponto de onde ela parte é exatamente a velocidade inicial do objeto. Ou ela pode ser decrescente, se a aceleração for negativa, e o ponto onde ela parte continua sendo a velocidade inicial do objeto. Esse é o gráfico da velocidade, reta inclinada, crescente ou decrescente. Para que serve esse gráfico? Ou seja, quais as propriedades desse gráfico? Ele é o gráfico que mais tem propriedade, é o gráfico que mais cai no Enem. Quais são as propriedades dele? Primeiro, a partir desse gráfico, eu posso calcular a aceleração. Como é que eu vou calcular a aceleração a partir desse gráfico? Como ele é uma função do primeiro grau e é uma reta inclinada, eu vou escolher dois pontos dele. Um já está aqui, que é o inicial. E eu vou escolher outro ponto nessa reta, que vai ser o ponto da velocidade final aí. E agora? Agora eu vou traçar entre esses dois pontos um triângulo. Olha o triângulozinho aí, gente. Nesse triângulo, eu tenho um lado oposto ao ângulo que a reta forma com o eixo x, que é a variação da velocidade, ou seja, ΔV, e o lado adjacente a esse ângulo, que é a variação do tempo, que é ΔT. Ok? Bom, se o ângulo é esse θ, quem seria a tangente de θ? A tangente de θ, pelo que a gente sabe, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto ao ângulo? ΔV. Quem é o cateto adjacente? ΔT. Quando eu divido ΔV por ΔT, eu estou achando a tangente. Tá, mas o que é que a gente viu lá no começo da aula? Que esta fórmula ΔV sobre ΔT também é a fórmula da aceleração. Então, se a aceleração é ΔV sobre ΔT e a tangente também é ΔV sobre ΔT, qual é a conclusão que eu chego? Que a aceleração e a tangente desse ângulo são numericamente iguais. A aceleração é numericamente igual à tangente do ângulo. Então, eu posso calcular a aceleração dividindo quem? ΔV por ΔT. Acabou o problema. Cheguei na aceleração a partir de dois pontos do gráfico da velocidade. Isso é a primeira propriedade importantíssima para o gráfico da velocidade. A segunda propriedade, ou seja, outra coisa que eu posso calcular a partir do gráfico da velocidade, é o deslocamento do objeto. O que é o deslocamento? É a diferença entre a posição final e a inicial. E como é que a partir deste gráfico eu posso calcular o deslocamento? É só eu pegar a área da figura entre os pontos que me interessam. Essa área, como é que eu calculo o valor dela? Isso é a área de um trapézio. A área de um trapézio é a base maior mais a base menor multiplicada pela altura sobre 2. Quais são as bases, Tarcísio? São os lados que são paralelos. Só tem dois lados paralelos. Esse lado V0 e esse lado V.
E o que é a altura, Tarcísio? É a linha que forma 90 graus com essas duas bases, ou seja, o lado representado aqui por ΔT. Se eu somo base maior mais base menor vezes a altura e divido por 2, eu calculo a área do meu trapézio. Só que aí, presta bem atenção. O que é que a gente aprendeu sobre a velocidade média no moving? Que ΔS sobre ΔT é velocidade média e V mais V0 sobre 2 também é velocidade média. Então, se eu pegar nessa igualdade e isolar ΔS, eu vou fazer o quê? Somar V mais V0, multiplicar pelo ΔT, que estava dividindo ΔS, e dividir tudo por 2. Olha o que eu descobri, que as duas fórmulas são iguais. Então, o que é que eu posso concluir? Que se eu tiver a área dessa figura, eu estarei também tendo o ΔS, ou seja, o deslocamento do objeto, ou seja, ΔS é numericamente igual a quem? A área. Ok? Bom, temos ainda um terceiro gráfico possível para o movimento uniformemente variado. Que gráfico é esse? O gráfico da aceleração. Como se comporta a aceleração nesse movimento? Ela é constante. E como é o gráfico de uma constante? É uma linha horizontal, uma linha paralela ao eixo do tempo. Bom, se ela é paralela acima, significa que ele tem uma aceleração positiva. Se ela é paralela abaixo, significa que ele tem uma aceleração negativa. Nos dois casos, sendo constante, o movimento é uniformemente variado. Ok? Qual a importância ou qual a propriedade desse gráfico? O que é que eu posso calcular a partir dele? Bom, se a aceleração é constante e essa linha horizontal, eu vou pegar entre dois pontos quaisquer dele e posso separar uma área. Esta área, como é que você calcularia? Você pegaria base vezes altura, ou altura vezes base, ou seja, você multiplicaria o valor de A pelo valor de ΔT. Isso lhe daria a área dessa figura. Bom, se a área é A vezes ΔT, o que é que nós aprendemos sobre o conceito de aceleração? Aceleração é ΔV sobre ΔT. Então, ΔV também é A vezes ΔT. Se você fizer meio pelos extremos, você vai concluir que ΔV também é A vezes ΔT. Conclusão, ΔV e a área neste gráfico da aceleração são numericamente iguais. É outra conclusão que a gente chega, uma outra propriedade importantíssima para o gráfico da aceleração no movimento uniformemente variado. Então nós vimos três tipos de gráficos, o do espaço, o da velocidade, o da aceleração. Esses três gráficos nós podemos calcular várias coisas ou definir onde são maiores várias coisas a partir dele. Quais são os três? Espaço, velocidade e aceleração. Eu vou chamar isso de EVA para passar uma dica para vocês. Dica de EVA. E representa o gráfico do espaço. V, o da velocidade. E A, o da aceleração. O que é que eu posso descobrir a partir desses gráficos? Para você memorizar EVA fica fácil. Eu vou traçar uma seta onde o começo dela vai ser o gráfico que eu tenho e a pontinha dela vai ser o que eu quero calcular. Então preste atenção. Se eu tenho essa seta aqui, significa que eu estou no gráfico do espaço, foi desenhado o gráfico do espaço, e eu quero calcular a velocidade. O que é que eu faço? Qual é a propriedade que eu uso? Eu calculo a tangente. Do mesmo jeito que eu tendo essa outra seta, eu estou com um gráfico de quê? Velocidade. Quero calcular o quê? A aceleração. Também calculo tangente. Agora, usando essa terceira seta, está saindo de que gráfico? Aceleração. Está apontando para quê? Velocidade. Então, eu estou no gráfico da aceleração querendo calcular a velocidade. O que é que eu calculo? Área. E a quarta seta, eu estou no gráfico da velocidade e quero calcular o espaço. Também calculo o quê? Área. Isso é importantíssimo para você saber o que você tem, onde você está e o que você quer calcular a partir daquele gráfico que você tem. Claro, todos os três gráficos estão com o tempo na horizontal. Esses gráficos são valores que estão na vertical, no eixo Y, e o tempo está na horizontal, no eixo X. Pronto. Isso aqui é um resumozinho de gráficos para vocês. O que você tem e o que você quer calcular. Bom, mas a gente aprendeu que pode classificar os movimentos de acelerado e retardado. Mas também podemos classificar os movimentos de progressivo ou retrógrado. Progressivo é quando a velocidade é positiva.
Retrógrado é quando a velocidade é negativa. Então, para a gente concluir isso aqui, fazer um resumão disso tudo, eu estou trazendo para vocês esse gráfico aqui. Nesse gráfico da velocidade, eu tenho aqui 7 intervalos de tempo. Vamos identificar, isso é muito importante, identificar que tipo de movimento o objeto tem entre cada intervalo desse, entre cada instante desse. Do instante 0 ao instante 1, eu tenho uma velocidade positiva. Por que positiva? Porque a linha está em cima do eixo do tempo. E eu tenho também uma aceleração positiva. Por que aceleração positiva? Porque o gráfico é crescente. Gráfico crescente é aceleração positiva. Gráfico acima do eixo do tempo, velocidade positiva. E aí o que é que eu concluo? Se a velocidade é positiva e a aceleração é positiva, isso é um movimento acelerado. Mas além de acelerado, como a velocidade é positiva, é progressiva. Então tem um movimento progressivo e acelerado entre o tempo 0 e 1 segundo. Agora, olha entre o tempo 1 e 2. Entre os instantes 1 e 2, o que é que eu tenho? Eu tenho uma linha paralela ao tempo, ou seja, é um gráfico onde a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, não existe aceleração escalar naquela parte do gráfico. Se não existe aceleração escalar, o movimento não é variado, ele é um movimento uniforme. E ele também é progressivo. Por quê? Porque ela é constante, mas está acima do eixo do tempo. Então, velocidade positiva, movimento progressivo. Como não é acelerado nem é retardado, ele é uniforme, progressivo e uniforme. Olha agora do tempo 2 para o tempo 3. Do tempo 2 para o tempo 3, você tem uma velocidade que continua positiva, porque continua em cima do eixo do tempo. Só que o gráfico é decrescente, a aceleração é negativa. Quando a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, o que é que isso significa? Que o movimento é retardado. Ele continua progressivo, porém agora ele está freando. Ele é retardado. Quando ele chega entre 3 e 4, eu tenho uma velocidade constante, mas igual a zero, está na linha do zero. Se ela está na linha, no próprio eixo do tempo, e ela é zero, significa que nessa parte do gráfico o objeto está em repouso. Agora, olha a próxima. Do tempo 4 ao tempo 5, a velocidade agora está desenhada abaixo do eixo do tempo. Isso é uma velocidade negativa. Mas a aceleração está negativa também, porque o gráfico é decrescente. Então, como eu tenho uma aceleração negativa e uma velocidade também negativa, elas têm mesmo sinal. O que é que a gente falou quando velocidade e aceleração têm mesmo sinal? O movimento é acelerado. Então eu tenho um movimento retrógrado pelo fato da velocidade ser negativa e um movimento acelerado pelo fato de quê? Pelo fato da velocidade e aceleração ter o mesmo sinal. Movimento retrógrado e acelerado. Ok? Do tempo 5 ao tempo 6, olha o que a gente tem. O gráfico é constante, a velocidade é constante, só que ela está abaixo do tempo. Como ela é constante, o movimento é uniforme, não é variado. E como ela está abaixo do tempo, ela é negativa, então o movimento é retrógrado, movimento uniforme e retrógrado. Bom, e do tempo 6 ao tempo 7, se liga. Do tempo 6 ao tempo 7, o que é que eu tenho? Eu tenho uma velocidade negativa, porque ela continua abaixo do tempo. Entre 6 e 7, ela está abaixo do tempo, então ela tem uma velocidade negativa. Só que o gráfico é crescente. O que é que a gente aprendeu sobre gráficos crescentes? Que a aceleração é positiva. Então, se eu tenho uma velocidade negativa com uma aceleração positiva, elas têm sinais contrários. Como elas têm sinais contrários, o que é que eu tenho? Eu tenho um movimento retardado. Então, esse movimento ele é retrógrado pelo fato da velocidade ser negativa e é retardado pelo fato da aceleração sendo positiva, contrária à velocidade, vai fazer a velocidade dele diminuir. Então, isso é um movimento que é retrógrado e retardado. Tudo bem, pessoal? Compreender todo o movimento é simples, é tranquilo, é fácil. Só é prestar atenção que você vai entender tranquilamente. Bom, vamos fazer alguns exercícios agora para a gente aplicar esse conhecimento em questões que nos ajudem a clarear esse conhecimento obtido até agora, teórico. Preste atenção. Primeira questão que a gente vai ver está aqui. Na fase inicial da decolagem, um jato
parte do repouso com aceleração escalar constante, atingindo a velocidade escalar de 64,8 km por hora em 5 segundos. Calcule essa aceleração em metros por segundo ao quadrado. Bom, o que é que a gente precisa ver? A gente precisa separar aqui os valores que foram dados no problema para que a gente possa usar isso aí nas equações que nós aprendemos na aula, tá ok? Então, o que é que ele fala? Na fase inicial de decolagem, um jato parte do repouso. O que significa a expressão parte do repouso? Significa que a velocidade inicial é zero. Sempre que vier a expressão parte do repouso, está significando que a velocidade inicial do objeto é zero. Aí ele fala que a aceleração escalar é constante. O que é que isso significa? Significa que o movimento é uniformemente variado. Então eu vou poder usar as equações do movimento uniformemente variado para descobrir qualquer coisa que ele queira. E ele atinge a velocidade de quê? 64,8 km por hora. Então isto aí é a velocidade final. 64,8 km por hora. Em quanto tempo? Em 5 segundos. Então o tempo é 5 segundos. Bom, qual é o problema aqui? O problema aqui é a gente transformar a velocidade final, que está em quilômetro por hora, para metro por segundo. Por quê? Porque como eu tenho o tempo em segundos, se a velocidade não tiver numa unidade que seja compatível com segundos, eu não vou poder usar a fórmula. E como é que eu faço a transformação de velocidade? Vocês já viram? É só dividir 64,8 por 3,6. Fazendo essa divisão, você vai encontrar o valor 18. 18 o quê? Metros por segundo. Ok? Mas ele está perguntando, calcule essa o quê? Calcule essa aceleração. Então você vai pegar uma equação onde tenha aceleração e esses valores para substituir. Você pode usar a própria fórmula da aceleração ou pode usar a VOAT. Usando a fórmula da aceleração, ΔV sobre ΔT, quem é ΔV? Velocidade final 18, menos velocidade inicial 0, e ΔT é o tempo que ele deu, que é 5. Então vai ficar 18 dividido por 5, 3,6 metros por segundo ao quadrado. Esta é a aceleração deste jato. Se esta é a aceleração, a resposta dessa questão se encontra na letra D. Então, primeira questãozinha, tranquilo para vocês. Todo mundo entendeu? De boas, vamos para a segunda questão. Acompanhe aí a leitura da segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: um automóvel move-se a 108 km por hora quando seu motorista pisa severamente no freio, de modo a parar o veículo em 3 segundos. Calcule a distância percorrida pelo automóvel em metros nesses 3 segundos. Bom, uma questão bem interessante para a gente. Ele diz que ele se move a 108, então isso é a velocidade inicial dele, 108 km por hora, porque é como ele está no começo do movimento. E ele pisa severamente no freio de modo a parar. Tudo que para tem velocidade igual a 0. Então a velocidade final aqui, 0. E ele para em 3 segundos. Então o tempo é 3 segundos. Ele quer saber a distância percorrida, o que a gente vai chamar de ΔS. Olha aqui um detalhe importante. Ele diz o seguinte, ele quer saber o ΔS. Qual é a primeira tendência da gente quando pega essa questão? A primeira tendência é, bom, se a velocidade está variando, o movimento ele é variado. Se ele é um movimento variado, eu vou usar as fórmulas do movimento variado. E quando eu vou para as fórmulas de ΔS, eu digo, eita,
só existe fórmula de ΔS que tem aceleração. A minha primeira tendência é tentar calcular a aceleração dele. Tá errado? Não, isso é um caminho para você fazer a questão. Mas tem outro caminho muito mais rápido. Qual é, Tarcísio, esse caminho mais rápido? Lembrar que no movimento uniformemente variado, ΔS sobre ΔT, que é velocidade média, também pode ser igual a V mais V0 sobre 2. Ou seja, eu vou usar uma fórmula onde eu não preciso calcular o valor da aceleração para usar a fórmula e calcular o ΔS. Diretozinho, tranquilinho aqui, de boas. Ó, ΔS é o que eu quero, ΔT são os 3 segundos, a velocidade final é 0. Agora, a velocidade inicial tem um problema. Ela está em quilômetro por hora, então eu não vou pegar esse valor e usar na fórmula. Eu preciso passar para metro por segundo. Como é que eu faço? Novamente, eu vou dividir o 108 por 3,6 e isso vai dar 30 metros por segundo. Aí eu venho aqui e coloco 30 dividido por 2. Então, ΔS sobre 3 igual. Quanto é 30 dividido por 2? 15. Então, quem é ΔS? O 3 vai passar multiplicando o 15. E 3 vezes 15, todo mundo sabe que é 45 metros. Por isso, a alternativa da segunda questão, letra B de bola. Tudo bem? Segunda questãozinha, facilzinha. Pega o bizuzinho, pega a dica dessa fórmula para Move e não erra. Não vai gastar, não vai perder tempo, certo? Não perde teu tempo, usa aquilo que for mais rápido, porque você vai precisar de tempo para as questões, certo? Terceira questão, se liga aí na terceira questão. Um motociclista entra em um túnel a 10 metros por segundo. A partir desse instante, acelera uniformemente a 2 metros por segundo ao quadrado, chegando ao final do túnel com velocidade de 26 metros por segundo. Qual o comprimento do túnel? Se liga aqui. Bom, a gente tem a velocidade inicial dele no túnel. A velocidade inicial dele é de 10 metros por segundo. Temos a aceleração, que ele diz que acelera uniformemente, então a aceleração é para um movimento uniformemente variado. A aceleração é 2. Se ele acelera, aceleração positiva, a velocidade vai aumentar. Ele diz que a velocidade final dele é 26 metros por segundo. Beleza? E ele quer saber o comprimento do túnel. O que é o comprimento do túnel? É a distância que esse motociclista andou. É o ΔS. É o comprimento do túnel. Bom, velocidade está variando uniformemente, tem uma aceleração constante, movimento uniformemente variado. Bom, como é que eu calculo o ΔS? Aí você diz, eu vou usar a mesma fórmula que eu usei na questão anterior? Não, porque ele não deu tempo, agora ele já deu aceleração. Opa, não deu o tempo? Não. Como ele não deu tempo, eu já linko isso com Torricelli. E o que é que Torricelli me diz? Que a velocidade final ao quadrado é a inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Porque eu vou usar essa, ele não deu tempo, o movimento é uniformemente variado, tem aceleração, então eu posso simplesmente usar a equação de Torricelli e fazer meu problema. Qual é a velocidade final? 26. Então, 26 ao quadrado, a inicial 10. 10 ao quadrado, 2 vezes a aceleração 2, ΔS. 26 ao quadrado, 676. 10 ao quadrado, 100. Mais 2 vezes 2, 4. 4 ΔS. 676 menos 100, passa o 100 subtraindo, é igual a 4 ΔS. 576 é igual a 4 ΔS. Quem é ΔS, então? 576 dividido por 4. E quanto é 576 dividido por 4? É 144 metros. Esse aí é o tamanho do túnel, é a distância percorrida pelo motociclista
para que a sua velocidade varie de 10 para 26 metros por segundo com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Isso é a resposta na letra B de bola. Ok? Terceira questãozinha respondida, facinho, tranquila, se liga, não tem o tempo, tem aceleração, vou usar a equação de Torricelli. Se liga nisso, que tu não erra. Ok? Vamos então para a resolução da quarta questão. A quarta questão diz o seguinte: o gráfico abaixo mostra a variação da velocidade escalar de uma composição do metrô em função do tempo entre duas estações A e B, separadas por um trecho retilíneo da ferrovia. Qual a distância em quilômetros que separa as estações A e B? Bom, primeira coisa que eu faço quando eu pego um gráfico para analisar, para resolver o problema, é verificar o que é que eu tenho no eixo Y, no eixo vertical. No nosso caso aí, o que é que a gente tem no eixo vertical? Velocidade. Então se liga, se você usar a dica de Eva, você está no gráfico da velocidade. Primeira coisa, estou no gráfico da velocidade. Segunda coisa, eu vou interpretar para saber o que é que ele quer que eu calcule a partir desse gráfico. Qual a distância? Distância é o espaço é a letra E. Então eu quero calcular o espaço. Então se eu estou aqui e quero chegar aqui, o que é que eu preciso lembrar? Da dicasinha de Eva. Quando eu ando da direita para a esquerda, eu vou calcular área. Então o meu objetivo aqui é calcular a área desse gráfico, porque a área vai me dar o espaço percorrido, e o espaço percorrido é a distância que ele está pedindo na questão. Só preciso me ligar nisso. Bom, mas é a área toda, porque a distância é a distância que a composição ferroviária andou. Bom, se é a área toda, é a área de que figura? Um trapézio. Num trapézio, a gente já falou, as bases são os lados paralelos. Os lados paralelos são o eixo do tempo e a reta em cima dele. São os lados paralelos. Bom, então como é que eu vou calcular a área? A área que vai ser o ΔS, vai ser a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Bom, qual seria então a base maior? Esse lado do eixo do tempo. Esse lado do eixo do tempo vai de 0 até 100 segundos. Então é 100. Quem é a base menor? Está entre 10 e 90. É o lado de cima do trapézio que é paralelo ao de baixo. O que é que fica entre 10 e 90? Eu tenho 80 números. Se tem 80, 90 menos 10, 80. Vou somar 80, que é a base menor. Vezes a altura. Opa! A altura é a linha que forma 90 graus com essas bases. E eu vou medir isso aonde? No eixo do Y, no valor da velocidade. Só que eu tenho um probleminha aí. Qual é o probleminha? É que a velocidade está em quilômetro por hora. Se a velocidade está em quilômetro por hora, eu não posso usá-la com o tempo em segundos. Não combina. Então, se ele deu lá a altura, que é a velocidade, e eu estou vendo que no gráfico está 72 quilômetros por hora, o que é que eu tenho que fazer para substituir? Eu tenho que dividir por 3,6. Novamente, essa altura, que é a velocidade, vai ser 20 metros por segundo. Então, a altura vai ser 20. E isso dividido por 2. 180, ficou aqui 180. Eu posso simplificar o 2 com 20 e fica 10. Então, ficou 180 vezes 10. E 180 vezes 10 dá 1.800 metros, já que eu estou trabalhando com sistema internacional. Quando eu vou para as alternativas, ele está me dando a resposta em quilômetros. Por que ele está me dando a resposta em quilômetros? Porque a pergunta foi feita em quilômetros. Qual a distância em quilômetros? Como é que eu passo de metro para quilômetro? Lembra que 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, 1.800 metros é só eu fazer o quê? Dividir por 1.000. E quando eu divido por 1.000, é só voltar
3 casinhas. Voltando 3 casinhas, eu tenho 1,8 quilômetros de distância. 1,8 quilômetros de distância é a alternativa da letra A. Pessoal, tranquilo? Então, aqui nós fizemos uma revisão geral, um estudo geral do movimento retilíneo uniformemente variado. É um dos movimentos que mais caem no Enem. Se liga nisso, não esquece e até a próxima.